Esse último Natal foi o primeiro em que a internet foi citada como a principal fonte de compra pelos brasileiros, 40% deles. Na sequência vieram shoppings, com 37% das preferências. Mas em que medida essas compras são feitas em sites de outros países? A importação pela internet é o tema do fórum de hoje. A popularização da internet fez disparar as compras virtuais. São produtos mais baratos que chegam em casa, enfatizam os consumidores. A troca também é avaliada como ponto positivo, até o dia em que o dinheiro não é devolvido. Além disso, a mercadoria nem sempre é a que foi escolhida. O que fazer nesses casos? As respostas para essas e outras dúvidas estão no programa de hoje. Bom, para falar sobre esse assunto, estão aqui a consultora Judite Marcondes e o advogado Benjamin Barros. Bom, muito bem-vindos ao fórum e eu começo com a seguinte pergunta. Benjamin, quais são as orientações para o brasileiro que quer fazer compra, que tem feito compras pela internet, mas de sites que são hospedados em outros países? O principal seria observar qual é a reputação desse site, dessa empresa ou desse vendedor, até porque existem sites internacionais que vendem diretamente empresa e consumidor, mas tem uns que são como o eBay, por exemplo, que são intermediários, né? Outras pessoas que estão utilizando aquela plataforma para vender. Então, o essencial é você verificar a reputação, se os produtos têm sido entregues, se tem vícios nos produtos entregues. Principal, quando há reclamações de que teve algum extravio, algum defeito, se a empresa ou a pessoa resolveu esse problema, fazer uma simulação do quanto seria o imposto, né, a taxa de importação. Primeiramente, verificar se aquele produto, mercadoria, é objeto passível de taxação e tentar simular esse valor para que ela não seja surpreendida quando o produto chegar aqui no Brasil, né? Você dava aqui umas orientações para a gente, Benjamin, para tomar alguns cuidados, né? Algumas dicas, algumas orientações. Agora, como é que a gente vê que é uma boa empresa, que é um bom site? A gente vê com os amigos, em outros sites? No próprio site tem alguma recomendação, algum código de segurança? Nacionalmente, a gente tem um PROCON que às vezes tem uma lista ali, né, de avaliações e de procedência da empresa, mas como se trata de empresas e vendedores internacionais, a gente acaba tendo que recorrer a sites de avaliação, até brasileiros também, pessoas que já compraram, que têm um histórico de compra em alguns sites famosos. Também verificar as avaliações em determinados sites, os próprios consumidores que compram ali deixam avaliações também disso, né? Querendo ou não, a gente acaba também recorrendo aos fóruns internacionais, né, de outras pessoas, outros consumidores que fazem compras lá. Comprei um produto, achei que viria no valor, foi um valor muito mais alto. Eu consegui devolver. Isso é comum? Você vê isso? Realmente tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento que a doutora até trouxe aqui de o custo aduaneiro daquele produto, daquela importação. Então acaba que às vezes o produto pode até quase duplicar o preço dependendo do seguro, do frete. Alguns oferecem frete grátis também, né? Aí, na maioria dos casos que eu tenho conhecimento, necessitou mais de uma orientação mesmo, de explicar, esclarecer como que funciona, porque apesar das informações estarem aí na internet, hoje em dia é o conhecimento público, nem todo mundo recorre a isso. Agora, eu já tive casos também de que tive produtos que foram retidos e que tinham isenção, né, de importação desse imposto, né? Que era o caso de livros, revistas, eu já vi casos de que realmente ficaram retidos, tentaram taxar, mas administrativamente perante a Receita Federal foi resolvido o problema, não necessitou ir na via judicial, né? Agora, e se não for fácil, o que tem que ser feito? Eu acho que um dos cuidados também que deve se ter é a pessoa averiguar se aquela empresa tem uma sucursal, uma filial aqui no Brasil. Por quê? Porque caso vier a dar um problema, além da política da empresa de reembolso ou de troca daquele produto, às vezes a empresa pode não cumprir o que foi combinado. E se você tiver que recorrer a uma via judicial, isso é importante. Se ela tiver uma filial aqui no Brasil, você consegue acionar judicialmente sem muito ônus, né? Agora, se é uma empresa lá da China que não tem nenhuma sucursal aqui, o custo é muito alto, né? Nem que se faça um processo arbitral, ainda assim é muito alto esse custo. Aí eu acho que depende também do perfil de consumo da pessoa. Se for eu, pessoa física, aqui comprando, provavelmente vai ser um valor mais barato. Agora, a gente tem casos que a gente não pode esquecer de empresas que compram, assim, em larga escala, produtos de importação. E essas empresas vão ter esses custos mais altos de acionar uma empresa estrangeira. E o que as pessoas podem fazer naquele caso, que a mercadoria foi destruída ou voltou para o país de origem? Como é que a gente pode recorrer? O que pode ser feito nesse caso? Lidando com o remetente, a empresa ou o vendedor, né?
A primeira orientação que eu passo é já comunicar imediatamente esse vendedor, né? Explicar a situação, que foi retida, a mercadoria ou que foi até destruída, né? E o ideal é verificar essa política de reembolso ou de resolução do conflito, porque em alguns lugares, alguns sites, quando a pessoa vai fazer a compra, tem aqueles termos e condições que a pessoa concorda. Às vezes, naqueles termos e condições já tem ali a política da empresa de resolução desse tipo de conflito, né? O ideal é que seja uma empresa de boa reputação que possa fazer esses reembolsos sem qualquer obstáculo. Agora, caso venha a ter obstáculos, aí realmente tem que verificar. Tem uma filial aqui no Brasil, pode acionar judicialmente sem muito ônus. Agora, se não tiver, acaba tendo que acionar internacional, né? E aí tem os gastos bem onerosos que nem sempre valem a pena. A gente faz cada vez mais compras pela internet. Já foi a principal fonte de compra aí no último Natal, segundo uma pesquisa feita aí com os brasileiros. Vai ser mais comum daqui para frente. Agora, que tipo de orientações, de dicas vocês têm para essa pessoa que tem que se acostumar cada vez mais com esse perfil de fazer compras pela internet, principalmente trazendo de fora para cá, que é o tema aqui do nosso programa, Benjamin? Agora que a gente está a um passo de um clique para fazer importações, realmente algumas cautelas têm que ser tomadas, né? Fora o que a gente já comentou aqui no bloco, essa questão de, por exemplo, vai fazer uma compra pelo site, né, virtual, você não faça por um computador público, porque querendo ou não tem dados pessoais, que às vezes são sigilosos, até cartão de crédito. Tem sites que permitem a memorização desses dados do cartão, eu também não oriento, particularmente não oriento a memorizar, porque não tem como a gente controlar que futuramente tem algum terceiro, algum evento danoso ali sobre isso, né? E eu acho que é mais essa questão da reputação mesmo, das empresas, as avaliações. Hoje em dia a gente tem a internet, que traz um conhecimento enorme para todo mundo, e lá sempre vai estar disponível essa questão de consumidores que já compraram, se deu certo, se não deu. Eu acho muito importante avaliar essa questão de quando tem um problema, se a empresa resolve esse problema ou não, porque a gente já comentou aqui que utilizar a via judicial às vezes é inviável, então a pessoa acaba, por mais que a gente tenha a legislação brasileira aqui valendo, ela acaba dependendo dessa empresa lá de fora, desse vendedor, né? Muitas vezes a gente pede para que o site guarde ali as nossas informações. A senha nunca, é claro, mas as informações, nossos dados pessoais, muitas vezes. Isso você também não recomenda? Eu particularmente não recomendaria deixar memorizado esse tipo de dado. Falando sobre o preço, a gente falou sobre o preço ali atrás, a gente falou do que não é taxado, não é tributado. Sim. Hoje é o que? Esse limite de $50? Olha, tem dois marcos referenciais. Primeiro, não é taxado por quê? Tá? Tem que ver se aquela mercadoria, medicamento, por exemplo, que é o caso mais importante. O medicamento não é taxado porque ele tem uma implicação social de nenhum preço. Então, o que acontece? Quando esse medicamento, porque não é taxado, não significa que você pode importar livremente. Então, essa é a primeira questão. Segundo, o que não pode trazer, definitivamente, tá? E o que pode trazer? O ambiente acadêmico importa livros, sempre. Livro pode trazer. Eu posso trazer um, não posso trazer 10. Eu posso trazer um para o meu uso pessoal em casa e um para o meu uso pessoal no escritório. Mais do que isso, está rebarbativo, né? Ou eu vou fazer um presente, ou eu vou vender, que são coisas que não são apropriadas no conceito do que é pessoal. Agora, esse valor é baixo? O que vocês avaliam? Depende, né? O que é baixo, aí você tem que referenciar o que é baixo para quem. Se a gente for considerar que empresas também importam e tem um regime especial, pessoas de diferentes segmentos sociais importam. É baixo para quem vai importar alguma coisa mais especializada. Normalmente, quando se estabelece o valor de uma isenção, é feito um estudo muito abrangente. Qual é a implicação dessa importação no mercado interno, né? Eu estou deslocando o consumo interno, eu estou oferecendo uma concorrência desleal a alguém, eu estou favorecendo uma prática escusa, enfim, todas essas questões são levantadas no momento que se fixa uma importação. A discussão do momento, e que eu vejo todos os dias na internet, é a questão dos $100 ou $50 para isenção de importação. A Receita Federal e o Ministério da Fazenda já tomaram uma posição com relação a isso. De fato, o decreto-lei que estabeleceu a isenção,
ele fala em até 100 dólares. Né? Esse em até 100 dólares é visto como uma limitação de topo. Tá? O que aconteceu ultimamente? Foi entendido, há uma tese bastante forte, bastante sustentável, de que o Ministério da Fazenda e a Receita Federal não poderiam alterar o marco legal. Tá? Então, aqueles 100 dólares são definitivos. Até 100 dólares eu posso trazer isento. Tá? Como existe uma divergência de interpretação do órgão do Estado e de algumas esferas judiciais, algumas pessoas estão entendendo que podem trazer até 100 dólares, porque já há decisões nos tribunais nesse sentido. Mas ainda há uma certa discussão. Há discussão cabível e discussão bastante robusta com relação a isso. Benjamin, qual que é a sua avaliação sobre esse tema? A decisão que teve do TRF4 lá dos Estados do Sul, ela serviu para aquele processo específico, ela não tem um efeito de repercussão nacional. Mas, naturalmente, quando saiu uma decisão daquele processo, viralizou pelo país inteiro. E aí acaba causando essa confusão que ela falou de muita gente achar que está valendo os 100 dólares. Mas, na verdade, ainda é uma decisão que ainda está pendente de julgamento do STJ, né? Está valendo lá naquele estado. Mas é o que ela disse, a pessoa, a qualquer momento que se sentir lesada, acha que vale os 100 dólares, pode recorrer à justiça e utilizar a mesma tese, né? O mesmo caminho desse choque entre decreto e resolução, né? Benjamin, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. De nada. Judite, muitíssimo obrigado também. Olha, foi um prazer enorme, viu?